E, bom, seguindo em frente aí, né, com a nossa pauta, a gente teve, saiu aí o Atlas da Violência, né, que traz aí uma série de números sobre a questão da violência em diversos lugares, né, e um dos dados que chamam a atenção agora eu não sei se ele pega os números do ano passado, desse ano, acho que deve ser mas um dos dados que chama a atenção é que o assassinato de índios aumentou em 22%, não foi, Uriel? Foi exatamente. Em uma década, né, nessa última década, aumentou em 22% os assassinatos dos indígenas, que é o que chama mais atenção. Uma década. Foi entre 2009 e 2019, morreram aí 2.074 indígenas, vítimas de homicídios diretamente. E eu acho que o mais importante para ressaltar, né, nesse sentido, é que todo esse aumento da taxa dos indígenas no Atlas encontra um ponto em comum. A grande maioria, assim, imensa maioria, ocorreu em municípios onde existe terra demarcada e conflito de terras. Ou seja, o problema dos indígenas é justamente a luta contra os latifundiários, a luta pela terra. A gente vê aí toda essa discussão do marco temporal, né, que pretende aí acabar com a maioria das terras indígenas que a gente tem hoje, não ter demarcação, não tem nada assim, né? Na verdade, em toda a história, os indígenas nunca tiveram uma demarcação de terras, e agora querem acabar com o que eles têm hoje, com as ocupações, etc. E a gente vê que é uma política de massacre mesmo. Esses 2.000, é sempre importante colocar, né? Foram os noticiados pelo Atlas. O que acontece é que a violência ela é muito maior. E esses foram os que morreram, de fato, né? Que a gente vê de ferimentos, o pessoal aqui em Brasília, por exemplo, fez o acampamento. Os guerreiros, como eles chamam, estão todos com ferimentos, cicatrizes. O pessoal passa a vida em guerra mesmo, né? Por isso mesmo que o PCO não só defende uma mobilização geral, né, em defesa dos indígenas e tudo, né, com ocupação de terras, com, de fato, travando essa batalha, mas que tudo isso seja feito com o armamento dos povos indígenas, o armamento dos camponeses. Porque, finalmente, o objetivo da burguesia, né, é exterminar completamente os índios em favor da pilhagem de terras aí para o latifúndio. E eles estão fazendo isso. Mesmo com esse governo democrático, as coisas estão melhorando e tudo, não tem nada a ver, os indígenas estão morrendo cada vez mais. Ou seja, a situação, né, na medida também que teve o golpe, que se desenvolve a direita no governo, a gente vê que cada vez mais os indígenas estão morrendo, estão sendo massacrados. A gente precisa imediatamente defender o armamento dos povos indígenas. É uma questão de sobrevivência, como está colocado aqui. Pois é, e não adianta, né? A esquerda faz uma luta muito, muito inócua, né? Com relação à questão indígena. Inclusive, um setor da esquerda, né? Estava em alto o problema de queimar estátuas de antigos supostos assassinos de índio e tal, mas ninguém vai lá e luta por essa questão que é a central no problema dos indígenas, que é justamente o armamento dos povos indígenas. Não dá para o pessoal encarar os jagunços, né, dos latifundiários que estão armados aí com arma de fogo, usando arco e flecha e tudo mais, né? Ou fazendo ciranda, fazendo a luta pelas ideias. Ainda menos, né? O arco e flecha, pelo menos, você consegue acertar uma flechada no cara. O resto, o outro não serve para nada mesmo. Não, e se os indígenas tiverem armas também, uma coisa interessante que a gente viu aqui na mobilização de Brasília é que eles falam, não, policial é um bando de covarde, ele só tem fuzil, mas se a gente tivesse fuzil, você vê os índios bombadões, treinados a vida inteira lutando e tudo, aquilo ali dá um exército muito forte também, se a gente considerar.